Prezados amigos e amigas, bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã tão agradável, que sintamos-nos embalados não só por esse clima físico, material tão agradável, como também pelo clima espiritual, para que assim nos façamos receptivos às inspirações que nos serão trazidas pela espiritualidade amiga. Para mim é uma alegria estar de volta em Governador Valadares depois de alguns anos. Sempre uma alegria para um Valadares estar em Valadares e rever amigos queridos, conhecer a outros tantos, esperando corresponder a esse carinho com reflexões que nos sejam proveitosas dentro dessa temática que é tão importante para nós, em nosso movimento espírita, a reflexão sobre o trabalhador espírita, sobre o trabalho espírita, aquilo que nos cabe enquanto espíritas, ao termos assumido essa incumbência, esse chamado. E começamos com a reflexão tão essencial no Espiritismo de que o trabalhador espírita, em verdade, deve ser o trabalhador cristão. Kardec, ao longo de toda a sua obra, bem como aqueles que vieram depois, a obra, por exemplo, de Chico Xavier, sempre nos deixarão bem claro que o Espiritismo tem como alma da sua proposta a vivência cristã, resgatada em sua essência. Por isso, termos tão conhecidos de nós outros como o Evangelho redivivo, o cristianismo restaurado. Então, falar do trabalhador espírita, em verdade, é falar do discípulo do Cristo, consciente dos seus deveres perante a boa nova, o que significa dizer também consciente dos seus deveres perante a própria consciência. Uma vez que o Evangelho não é senão o reflexo palpável, concreto, da lei divina aplicada pelo Cristo, que deve ser então por nós incorporada em nosso viver e naturalmente em nosso agir espírita, no âmbito da casa espírita, como também para além destas paredes. Porque uma das compreensões fundamentais do espiritismo é também esta, de que caem por terra quaisquer divisórias que pudéssemos estabelecer entre a vida dita profana e a vida consagrada à experiência espiritual. Não existem mais linhas divisórias entre a vivência aqui dentro da casa espírita e a vivência que deveremos apresentar lá fora. Toda a terra é agora nosso altar de adoração ao Senhor da vida, de expressão da nossa fidelidade a Deus e às suas leis. Então esse vínculo é importante porque nós vamos então beber muito da fonte do Evangelho para refletirmos sobre a nossa condição de trabalhadores espíritas. E voltando ao Evangelho, vamos àquele que foi talvez um dos maiores formadores de trabalhadores cristãos na história do Evangelho, que dedicou boa parte dos seus escritos, que foram e seguem sendo extremamente importantes na história do cristianismo, para formar trabalhadores. Refiro-me à grande figura do apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo. Em verdade, quando vamos ganhando mais intimidade com as suas epístolas imortais, vemos que elas tratam fundamentalmente da formação de trabalhadores. Quando lemos sua carta aos Romanos, sua primeira carta aos Coríntios, sua carta aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, todas elas tratam dos desafios vivenciados por aquelas comunidades, por ele fundadas, ou que em algum momento ele pôde conhecer, interagir. Os problemas eram então levantados, as questões de convivência, os desvios de foco, as incompreensões em relação à essência do Evangelho, tudo isso ele traz à baila, para então apresentar as diretrizes baseadas nas lições de Jesus. Se engana, portanto, quem vê no cristianismo primitivo, nascente, se consolidando ainda no mundo, um movimento sem desafios internos. Claro, existiam também os externos, as perseguições que se intensificavam, as lutas tantas, mas também muitos desafios internos. Bastaria ler
a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para vermos quantos problemas naquela comunidade. Disputas internas, dissidências, né? Formação ali de partidos, de correntes que se antagonizavam. Vaidades, esse dom, essa faculdade é mais importante, o meu trabalho é mais importante que do outro. E Paulo tratando, então, desses temas todos. Por isso, se pudéssemos aqui deixar já uma indicação, que será talvez muito mais elucidativa do que a nossa reflexão nesta manhã, deixaríamos a indicação: leiamos as epístolas de Paulo. E teremos ali um curso inteiro de formação do trabalhador cristão, de formação do trabalhador espírita. Ainda mais quando, em nossa leitura, estivermos, como estamos, amparados pelas imensas contribuições de Emmanuel para entendermos a grandeza do legado de Paulo. Tanto pelo livro Paulo Estevão, como pelos tantos comentários acerca das epístolas de Paulo que encontramos na obra de Emmanuel. É um curso profundo, baseado naquela vivência real dele próprio, enquanto trabalhador que foi se construindo, que foi se transformando no seu esforço de fidelidade ao Mestre, como também daquelas comunidades que ele foi orientando, dirigindo, enquanto esteve atuando no mundo. E na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo já nos traz uma orientação, um alerta, que deve nos alcançar a todos, levando-nos à reflexão. Diz ele com o seu estilo às vezes mais enfático, mais enérgico, Filipenses 3:2, guardai-vos dos maus obreiros. Só que aqui é importante reflitamos, para que não vejamos os maus obreiros sempre nos outros. Poderíamos entender essa fala dele também nesses termos: guardai-vos de ser maus obreiros. Não sejamos nós na casa aqueles que destoam da proposta, do obreiro qualificado, do vaso que se prepara, se torna preparado para ser o portador da água viva de Jesus. Em vários momentos nas suas epístolas, ele nos conclama essa preparação. Quando nos diz, por exemplo, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, para que sejamos aptos à obra do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Preparemo-nos para que a espiritualidade, para que o Cristo encontre em nós obreiros mais qualificados, trabalhadores mais sintonizados, maiores recursos de expansão do serviço da tarefa cristã. Então, guardai-vos dos maus obreiros. O cuidado que deveremos ter, tanto para nos qualificarmos, a fim de que não sejamos nós, no ambiente espírita, na casa, no movimento espírita, os maus obreiros que mais atrapalham do que propriamente auxiliam, como também nesse esforço diretivo, às vezes o dirigente, aquele que coordena uma tarefa, o cuidado que ele deverá ter para lidar com aqueles que ainda não compreenderam tão bem o que é a proposta essencial. Então, o tato cristão, também a firmeza, que às vezes é preciso, mas sempre aliada à caridade, à compreensão, assim como Paulo fez tantas vezes, né? É interessante porque, lendo as epístolas dele, nós vemos uma relação paternal mesmo de Paulo com aquelas comunidades. Então, na primeira epístola aos Coríntios, ele foi bastante firme, e aí na segunda epístola ele inicia dizendo assim: olha, o meu coração ficou até um pouco sentido, assim, porque eu vi que eu fui muito firme, mas era para o vosso bem. Então a gente vê ele oscilando entre a firmeza que muitas vezes era necessária para retificar desvios, incompreensões que poderiam comprometer toda a obra, mas também aquela solicitude, aquele amor. Ele viria dizer: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado ou compreendido. E vocês podem ter, ele chega a dizer, muitos mestres, mas pai na compreensão do evangelho. Esta paternidade eu, digamos, a trago para mim, porque vos ajudei a nascer
para a compreensão do Evangelho. Então, a gente vê essa relação mesmo de um pai que vai dosando amor e firmeza, ternura e disciplina, no intuito de formar os corações, de qualificar os obreiros, para que se apresentem então ao Cristo e a Deus como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, como mais tarde ele diria também na sua última epístola, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diria ele: procurai-vos apresentar a Deus aprovados, como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Ou seja, servindo-se bem daquilo que receberam a partir da palavra divina do Evangelho. Colocando essa palavra em serviço, sobretudo em nós. E para iniciarmos então essa nossa trajetória, para compreendermos o que é então ser esse obreiro aprovado e não os maus obreiros, condição essa para a qual devemos estar sempre em alerta, vamos a uma reunião no mundo das sombras, narrada por nós, pelo espírito Humberto Campos, esse grande cronista do Evangelho e do Espiritismo. Ele tem várias mensagens nesse estilo, ou com essa temática, em que ele descreve reuniões daqueles que ainda se colocam como adversários da luz do mundo, especialmente do Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo. É um livro que, de certo modo, reflete um outro livro, esse não da tradição, ou não da literatura espírita, da tradição cristã mais geral, do protestantismo, de um grande autor chamado C.S. Lewis, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia, um grande amigo de Tolkien, né, que foi o autor do livro O Senhor dos Anéis, ambos cristãos, embora de denominações diferentes, e produziram obras muito ricas, claro que com algumas visões teológicas um pouco distintas do Espiritismo, mas obras das quais a gente pode extrair muita reflexão. E o Lewis tem uma obra com um título interessante, chamada Cartas de um Diabo a seu Jovem Aprendiz. E basicamente é um diabo, né, um antagonista do Cristo, da lei divina, que ensina o seu jovem aprendiz a como desviar as almas. Táticas, estratégias de como fazer com que as almas se percam dos caminhos do Evangelho. E você vai lendo aquilo, você vai vendo o quanto de similitudes há nessas estratégias com aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. Estratégias de que se servem aqueles que ainda se colocam como adversários da luz. A diferença clara é que para nós no Espiritismo, esses indivíduos não estão eternamente voltados a esse mistério de perder as almas. É uma condição transitória. Os ditos espíritos obsessores, os espíritos das trevas, as falanges da sombra, é condição transitória, mas são ativos, laboriosos. André Luiz fica impressionado, como registrado para nós no livro Ação e Reação, quando vai atender um caso grave de obsessão. O indivíduo era obsidiado pelos próprios tios, porque o seu pai havia matado os irmãos para ficar com a herança. E os tios então intentavam vingar-se do irmão, que já havia desencarnado, na figura do sobrinho, que ainda estava encarnado e tinha muitas posses recebidas como herança do pai. E como esse sobrinho já tinha o pendor para a avareza, os tios então se serviam dessa brecha e estabeleceram um processo obsessivo bastante complicado, grave, em que preencheram a convivência do sobrinho com espíritos já desencarnados que traziam o mesmo pendor da avareza. Então, ele morava lá numa fazenda, num sítio, e a casa estava repleta de espíritos com a mente fixada nas posses, na avareza, de modo que aquilo criava uma ressonância que a todo tempo retroalimentava no indivíduo o anseio de mais posses. Então ele vivia nesse circuito fechado da avareza, né? Também espíritos ovoides, enfim, um caso bem grave. E aí o André Luiz, juntamente com o benfeitor que estava com ele, que era o Silas, eles vão tratar com esses dois irmãos desencarnados, os tios, e logo notam que um deles era a cabeça, né, era o mentor intelectual de tudo aquilo, o outro era mais operacional.
Mas em conversando com aquele que era a mente por detrás, André Luiz fica impressionado com a sua argúcia, com a sua inteligência. E ele então descreve como que no mundo espiritual eles tinham escolas de vingadores, em que aprendiam as táticas de obsessão, hipnose, processos mentais, um conhecimento profundo sobre a mente, sobre o funcionamento do pensamento. André Luiz fica impressionado. Para notarmos que esses espíritos atuam laboriosamente, muitas vezes de maneira mais organizada até mesmo que nós outros, quando invigilantes ou desatentos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, em fazendo uma reflexão sobre o trabalho, para que o nosso trabalho não se convertesse apenas em mera ação, onde falta uma intenção nobre, um sentimento luminoso a dar alma à nossa ação, ao nosso trabalho, ele diz: olha, trabalho por trabalho, as regiões sombrias estão repletas de ação. Ação, às vezes, mais organizada que a nossa própria. Qual a grande diferença que nos qualifica ou nos deve qualificar? A intenção, o sentimento associado à nossa ação. Então, para a gente ter uma ideia mais clara do que é essa organização dos obreiros ainda em oposição à luz. Então, lembrando esse livro do Lewis, Cartas de um Diabo a seu Jovem Aprendiz, o Humberto de Campos, no livro aqui Contos dessa e da Outra Vida, capítulo de número 38, fala de uma reunião nas sombras. O título da mensagem é Decisão nas Trevas. E aí um dos coordenadores da falange ali, que ele vai denominar o organizador de obsessões, ele vai trazendo vários títulos, né, encargos. Então, tem o organizador de obsessões, tem um observador das trevas, tem um obsessor exaltado, tem um obsessor violento, tem um malfeitor recruta, que seria o jovem aprendiz lá do Lewis, né? O malfeitor recruta, é o recruta, ele está aprendendo, está começando no processo ali, está recebendo orientações. E aí, o chefe, digamos assim, o coordenador, ele diz: olha, o Espiritismo está nos trazendo muitos problemas. Porque ele está projetando muitas luzes e está alargando os horizontes mentais da humanidade, muitas criaturas. Nós precisamos de um jeito, de alguma estratégia aí para debelar essa ação, esse trabalho. E ele começa a coletar, então, sugestões. Cada um ali dos presentes à reunião vai trazendo as suas sugestões. E o obsessor mais experimentado, ele vai falando: não, essa não vai dar certo, por isso, essa a gente já tentou, não está dando certo. Então começa lá com um dizendo a respeito do que eles poderiam fazer. Não, a gente pode perseguir de maneira mais acentuada, assim, os espíritas, recinto a recinto, casa a casa. Aí o obsessor mais... Não, isso não adianta. A perseguição, em geral, só engrandece os perseguidos. Ela geralmente é um filtro, ela geralmente é um processo que apura ainda mais aqueles que realmente já estão dedicados. Aí o outro falou, o obsessor violento: a gente podia eliminar eles, então. Aí o mais experiente, que adiantaria? Eles engrossariam as fileiras de cá. Porque de cá também o trabalho, né, que nos antagoniza prossegue, o trabalho da luz. E assim eles vão trazendo uma série de tentativas. Vamos semear a dúvida. Não, a dúvida não vai dar certo, porque aqueles que têm já a firmeza se tornarão ainda mais fortes, e tal, e tal, e tal. Várias sugestões, até que chega aquele que é denominado aqui um vampirizador experiente, que traz uma sugestão que chama a atenção do coordenador das sombras. Ele fala basicamente o seguinte: olha, vamos construir nos espíritas, por meio da hipnose, do sugestionamento mental, essa ideia de que eles são meio que santos de carne e osso, ou seja, uma santificação superficial, em que a aparência denote essa santificação. Um trabalhador assim, louvável, aplaudido, insensado ou reconhecido, mas cujo miolo ainda não retrate a verdadeira transformação com Jesus. Então veja a estratégia dele. Né? Tem uma outra mensagem muito similar a essa, também do Humberto de Campos, agora me falha a memória onde exatamente ela está. Mas do mesmo modo
sugestões para atrapalhar o trabalho espírita, e aí todo mundo ia trazendo a sugestão, o coordenador falou, não, essa não adianta, por isso, por aquilo, aí chega um e fala assim, já sei o que a gente vai fazer. Nós vamos falar sim que o espiritismo veio de Jesus, que ele é uma mensagem sublime, que ele esclarece as consciências e tal. Aí o coordenador falou, não, para aí, o que você está falando? Onde você quer chegar com isso? Não, nós vamos falar tudo isso, que o espiritismo é sublime, que a mensagem veio do Cristo e tal, 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 mas que os espíritas têm todo o tempo do mundo para se transformar, afinal de contas, são imortais. Tem muitas reencarnações. Então veja a estratégia, como ela não é aquele choque de frente. Não, exalta-se o espiritismo, mas sutilmente fala, vai deixando ser espírita, ser imortal. Você tem muitas reencarnações. Para que preocupar com isso agora? Para que fazer um esforço assim tão árduo agora? Aí o coordenador falou assim, agora sim. Porque é a verdade ali, é a mentira imiscuída com a verdade. Sempre o maior problema. Da mesma forma que, então, o vampirizador experiente vai falar da importância da santificação, que para nós aqui é do aperfeiçoamento. Só que seja uma santificação de casca, só de superfície, só a camadinha, digamos, do verniz, sem mudanças profundas. Para que, diz então, em determinado momento aqui, o que trazia essa sugestão? Cada qual assim, cada espírita, passará a viver entronizado na pequena corte dos adoradores que lhes mantenham as ilusões. Colocarão considerações terrestres muito acima dos patrimônios espirituais para não ferirem a claque dos amigos que os incensem. Ou seja, se está existindo um reconhecimento, um aplauso, se há algo que me agrada, assim, para que mexer com aquilo que é mais profundo, que vai ferir certas conveniências, que vai trazer certas coisas à tona? Por que a gente não mantém assim, sabe, a água, se ela está parada, por que a gente não mantém ela assim? Para que mexer no lodo? Para que tratar das questões mais profundas? Para que se preocupar assim tão excessivamente com uma certa fidelidade e tal? Se as coisas estão fluindo bem, se está cômodo, se está agradável para todo mundo. Uma santidade de superfície. Dirão que o mal será, perdão, pulei uma parte aqui. Colocarão considerações terrestres muito acima dos patrimônios espirituais para que, ou para não ferirem a claque dos amigos que os incensem. Abominarão desgostos e aborrecimentos. Então, o espiritismo sem lutas, né? O espiritismo tem que ser agradável. Se a experiência não é agradável, então tem que ser só o mar de rosas, sem desafios de convivência. Ah, não, porque está muito difícil a casa, está tendo desafio de convivência, está tendo desafio lá entre trabalhadores. Aí a gente pergunta assim, mas você já leu a primeira carta aos Coríntios? Porque se a gente não entender o que era de fato o movimento nascente do cristianismo, nós não entenderemos o que é a proposta agora do Espiritismo. Se Paulo e aqueles grandes primeiros cristãos que os temos como referência viviam as lutas com essas questões, como nós pediremos isenção disso? Dos desafios mais naturais da convivência humana, da transformação do ser humano, que pedirão de nós o amor, a perseverança, a paciência, a compreensão, para que possamos ir equacionando isso no tempo. Então, o espírita, o trabalhador, o dirigente, o coordenador, que não espera nenhum tipo de desgosto ou aborrecimento à tarefa espírita, ainda não entendeu essencialmente o que é lidar com o ser humano e com a transformação humana. Nada quererão com discernimento e raciocínio. Dirão que o mal será apagado pela bondade de Deus, e não se lembrarão de que Deus espera por eles para que o bem triunfe do mal. Ou seja, sempre esperando novos obreiros que farão o trabalho. Uma nova geração, enviados do alto, quando em verdade o alto espera que os vasos que somos hoje nos capacitemos, nos purifiquemos, tal qual fez Paulo, para que sejamos melhor utilizados na extensão do trabalho, que é imenso, aguardando os ceifeiros
que se disponham a facear a imensidão da seara. É certo que, como Jesus nos disse, deveremos sim rogar ao alto. Ele mesmo fala no Evangelho. Rogai ao Pai para que envie mais ceifeiros à seara, porque grande é a seara, mas poucos ainda são ceifeiros. Mas isso não nos exime de nos prepararmos tanto quanto possível, de nos esforçarmos tanto quanto possível, para que o alto possa contar conosco desde já. Para que os que virão encontrem um terreno mais pavimentado, como os obreiros que nos antecederam, com muita dedicação, prepararam-nos os caminhos que hoje trilhamos. Então, dirão que o mal será apagado pela bondade de Deus e não se lembrarão de que Deus espera por eles, para que o bem triunfe do mal, estirando-se em meditações inoperantes acerca dos milênios vindouros. Então, viver uma experiência de espiritismo que é muito pautada nas elucubrações e debates infindáveis no âmbito da filosofia, mas pouco calcada na prática transformadora da vida. Espiritismo em mim, gravado no livro da alma. Não um espiritismo meramente teórico, elucubrativo, idealista apenas, que não põe as mãos em serviço árduo, como tantos já nos demonstraram como fazer. Diria André Luiz, perigoso nos é, especialmente a nós espíritas, guardarmos uma cabeça cheia de sonhos e de ideais, enquanto as mãos se conservam inoperantes. Os ideais devem sim nos nutrir, nos inspirar. Estudamos para isso, alargamos os horizontes mentais para tanto, mas é preciso mobilizar recursos da alma para, tanto quanto possível, concretizar isso em tempo. Andando enquanto temos a luz da encarnação, diria Jesus. Andai enquanto tendes luz, para que a treva não vos alcance. Aproveitando enquanto temos a luz da reencarnação, dádiva da misericórdia divina, para que, voltando ao mundo espiritual, não voltemos às mesmas faixas de sombra, de arrependimento, de remorso, em relação ao nosso pretérito, que não é dos mais belos, dos mais louváveis. Detestarão, pulei uma parte aqui, fugirão do mundo para não perderem a veste imaculada. Detestarão qualquer empreendimento que vise a movimentar as ideias espíritas nas praças do mundo, a fim de não sofrerem incompreensões e desgastes. Em suma, há religiões que possuem santos de pedra ou gesso, mas nós, com a hipnose na base da ação, acabaremos improvisando neles santos de carne e osso por fora, conquanto prossigam na condição de homens e mulheres por dentro. Creio que, desse modo, enquanto estiverem preocupados em preservar a postura e a máscara dos santos, não disporão de tempo algum para os interesses do espírito. E aí o organizador da reunião diz: excelente, excelente, até que enfim, mãos à obra. Então, compartilhe, Humberto Campos, conosco o teor dessa reunião para que estejamos atentos quanto à essência, quanto ao objetivo primordial da nossa experiência espírita. Construir uma imagem que seja reconhecida por outros pode não ser agradável, mas não é verdadeiro. E o mundo espiritual não é senão a expressão da verdade. Transitar deste mundo para a espiritualidade é passar pelo pórtico da verdade, em que toda ilusão é dissipada e nos vemos tais quais somos. Querer nos enganar, portanto, esquecendo que o principal trabalho do trabalhador espírita é trabalhar-se, a obra essencial, é nos enganar. Por mais que outros tantos nos reconheçam, aplaudam pela feição exterior da nossa ação ou da nossa postura, se ela não for verdadeira, portas adentro da alma e do coração, estaremos ainda em condição enganosa perante a nossa própria consciência. E exemplos não nos faltam disso, de trabalhadores, digamos, espíritas. Um caso que julgo bastante interessante. Dois casos, aliás, que nos são narrados na obra de André Luiz. Um deles está no livro Sexo e Destino, que é o caso de Pedro Neves,
coordenador de atividades espirituais lá no mundo espiritual, mas cuja condição espiritual era deplorável em decorrência de certas questões íntimas que ele não vinha trabalhando. Em relação à filha ainda encarnada, o genro que tinha uma postura muito infeliz. Ele que era reconhecido por tantos pelo seu trabalho de feição exterior, a coordenação e tal, em determinado momento se desequilibra por completo ante uma postura do genro. O que levanta uma reflexão profunda sobre a natureza do trabalho mais essencial, de que nos adianta apresentar uma postura assim reconhecida, quando internamente ela carece de solidez. Então esse é um caso, não nos aprofundaremos tanto nele, mas fica a sugestão, o caso de Pedro Neves no livro Sexo e Destino, e o outro, que elencamos aqui, o caso de Irmão Gotuso, no livro Obreiros da Vida Eterna. Esse trabalhador, que é apresentado ali no capítulo de número 5 da obra, que vivia naquela casa assistencial, nas regiões fronteiriças da crosta terrestre, né, em regiões ainda sombrias, tinha ali esse posto avançado da espiritualidade de trabalho para recolhimento daquelas almas recém-vindas ali do umbral, das regiões mais densas, para que pudessem passar por um primeiro reequilíbrio e depois pudessem se projetar a esferas um pouco mais elevadas, né, a colônias um pouco mais elevadas, para se prepararem a futuras experiências, para futuras experiências. E o irmão Gotuso já estava desencarnado há algum tempo, e ali vivia na condição de um médico, psiquiatra, se não me falha a memória, um psicólogo, algo assim. Tinha o seu consultório e era um reconhecido, dedicado trabalhador. No entanto, algo chamou a atenção de André Luiz a respeito do trabalho dele. Embora estivesse já no mundo espiritual há muito tempo, ele ainda não havia se alçado a esferas um pouco mais elevadas, como André, que se encontrava lá em nosso lar, né, uma esfera não tão elevada assim, mas já um pouco mais elevada. Ele ali se encontrava e a feição mesmo dele próprio, do seu consultório, o que ele fazia quando, por exemplo, tinha um período de descanso, ao invés de subir para mais altas esferas, a fim de recolher novos recursos, novas inspirações, ele buscava a própria crosta terrestre para passar os seus períodos de refazimento. Então ele denotava ainda uma certa vinculação meio vigorosa, meio forte ainda com a materialidade, com o mundo material. Isso chama a atenção de André Luiz, que indaga o porquê dele não subir. E então Gotuso ele apresenta, em parte, o que eram as questões ali que ainda o prendiam àquela faixa. Ele fala que estava previsto para que, não muito distante, ele pudesse se elevar, pudesse ser chamado a outras esferas, mas que ele ainda tinha, digamos, pendências com a vida material, mágoas que trazia em relação a entes queridos que haviam ficado na matéria, a própria esposa e tudo mais, questões não resolvidas. No entanto, visto de fora, ele era aparentemente um trabalhador louvável, muito ativo, ajudava muitas almas, dedicado e tal. No entanto, aos olhos da espiritualidade superior, a questão era mais complexa. A tal ponto que no capítulo de número 9 da obra, ele recebe uma visita da sua mãe espiritual, da sua mãe, em verdade, na última encarnação, que seguia sendo, no mundo espiritual, uma espécie de tutora. Então, contando com o auxílio de uma médium no mundo espiritual, uma intermediária, ela se manifesta na esfera em que eles se encontravam, uma esfera mais densa. E ela começa já dizendo assim: Gotuso, meu filho, serei breve. Então, já dá o tom, né? A mãe chega e fala assim: Gotuso, meu filho, serei breve. Mais ou menos quando a mãe chama pelo nome, né? Pelo nome de fato, assim, não é meu filho, Arthur? Aí você já sabe que a coisa é um pouco mais. Gotuso, meu filho, serei breve. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Então aqui ela começa a dar o tom do alerta vindo de mais alto, porque ali ela era uma emissária até de esferas ainda mais elevadas.
Meu filho, por fora, seu trabalho parece louvável, mas por dentro, nós estamos vendo alguém cristalizado, alguém cerrado à luz. Você espiritualmente parou no tempo, embora a sua ação pareça refletir um trabalhador dedicado. Você esqueceu que o principal trabalho daquele que se propõe ou se alista às fileiras cristãs ou espíritas é si próprio, você mesmo, em versões cada vez melhores. De que nos adianta servir ao mundo inteiro se não nos renovarmos por dentro. Emmanuel mesmo diria a respeito da caridade essencial no livro Vinha de Luz, capítulo 110. Todas as expressões da caridade são louváveis e necessárias. No entanto, se nos esquecermos da caridade essencial, corremos o grande risco de estabelecer grandes obras de pedra, de alcançar a gratidão de muitos, de estender muito auxílio lá fora a outras vidas, mas de estarmos na condição de mendigos de luz, quando submetidos aos nossos testemunhos próprios e pessoais. Porque a caridade essencial, diz-nos Emmanuel, é aquela de viver e sentir em Cristo, para que Cristo viva em nós. Então, o indivíduo deixa uma obra imensa, um legado de auxílio material, de natureza mais exterior, ou até de orientação espiritual a tantos, para, no momento de lidar com o que fez de si próprio, ver que o aproveitamento efetivo em si não foi tão vantajoso ou tão consolidado como seria de se esperar. Esse caso nos remete àquele outro também muito conhecido, uma obra muito interessante da literatura espírita, que é o livro Voltei, de Irmão Jacó, por Chico Xavier. Irmão Jacó, que foi Frederico Figner, diretor da Federação Espírita Brasileira, alguém que trabalhou muito ativamente pela difusão do livro espírita, que foi dialogador de reuniões espíritas, orientando a muitos e muitos espíritos na reunião mediúnica quanto aos caminhos da luz, onde encontrar a luz, falando-lhes acerca de perdão e tudo mais. Que se viu então, na hora de fazer a transição própria para o mundo da verdade, em apuros, notando que a luz que lhe havia indicado a tantos lhe faltava a ele próprio na hora de fazer o seu trilho em direção a esferas mais sublimadas. Contando com a misericórdia dos amigos que ele havia conhecido, Guion Ribeiro, Cair Bachuta, o próprio Emmanuel vem recebê-lo no mundo espiritual, André Luiz, e ele então constrangido, envergonhado, porque via a luz a verter daqueles espíritos e olhava para si ainda opaco, sem luz própria, tendo sido um trabalhador tão reconhecido, conquistado a gratidão de tantos. Então, para termos esse cuidado, que é aqui a orientação da mãe de Gotuso, visto por fora, o seu trabalho é louvável, meu filho. Para os olhos do Espírito, no entanto, vemos alguém que cristalizou-se. Escute, meu filho, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? Olha só, gente. O Gotuso, ativo trabalhador, ia e vinha fazendo, realizando, tentando ajudar. Mas a mãe dele chega e fala: como é que você pode permanecer em repouso, meu filho? Como assim, mãe? Você não está vendo o tanto de coisa que eu estou fazendo? Qualquer um de nós, trabalhador espírita, poderia alegar isso. Não está vendo quantas vezes eu vou na casa espírita por semana? Quantos grupos eu coordeno? Quantos livros eu tenho lido? E aí vem o benfeitor e fala: meu filho, como é que você pode permanecer em repouso? Porque a jornada verdadeira é do espírito. O movimento do corpo não diz muito às vezes. Tivemos almas neste mundo entravadas numa cama, que em espírito avançaram mais do que muitos de nós em plena ação, indo e vindo por este mundo. Vide um Jerônimo Mendonça, o gigante deitado,
que caminhou a passos largos no seu testemunho sublime de resignação e de trabalho espiritual profundo ante as provas que lhe foram propostas. Ao passo que muitos de nós poderemos caminhar por casas e mais casas, trabalhos e mais trabalhos, e chegar ao mundo espiritual e perceber que poucos passos demos efetivamente no âmbito do espírito. Então, são considerações da mais alta importância. Meu filho, como pode permanecer em repouso? Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Por quê? Lembra lá do tema inicial que gerou a indagação de André Luiz? Ô Gotuso, por que você não subiu ainda? Você não foi ao nosso lar? Você não foi ao... O André Luiz achou aquilo interessante. Aí o Gotuso deu, é porque tem algumas coisas que me prendem ainda, que é a vida no mundo, lá a família. Por que ele não subia? Porque ele não queria se libertar de certas algemas. Não queria se desfazer de certas mágoas, de certos melindres, de certos ressentimentos. Então, embora agisse por fora, por dentro, estagnação. E esse é o grande cuidado, porque muitas das vezes nosso esforço espírita tem processos de fuga de nós mesmos, se torna mera ação exterior. E aí o cuidado que Emmanuel faz lá no capítulo já citado sobre o trabalho. Trabalho-ação e trabalho-serviço. É a distinção que ele faz. Para que o nosso trabalho espírita não seja mera ação, sem que exista, de fato, essa renovação que dê suporte, que dê alma ao trabalho. Porque quando o trabalho é meramente ação, cedo ou tarde o trabalhador se esgota, se cansa. Muito mais fácil é que desanime em algum momento. Que as desilusões o levem ao desalento ou ao abandono. Como foi o caso de Pedro Neves, que fazia muito, era coordenador de atividades e de grupos, mas porque por dentro não vinha fazendo esse trabalho mais íntimo, mais profundo do sentimento, chega um momento que ele perde o equilíbrio. Vê o genro tendo uma postura infeliz e parte por uma agressão espiritual ao genro encarnado. O genro estava lá num local de meretrício e ele, vendo aquilo, e a filha, né, abandonada ali pelo companheiro, menosprezada daquela forma, ele parte para agredir o genro. E aí vem uma benfeitora que trabalhava naquele local, o abraça e fala, meu filho, o que você está fazendo? Por quê? Ação, 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 num movimento até de fuga das questões internas. Muitas das vezes, é o que se processa em nós fugimos ao terceiro andar da casa mental, onde se dá a conexão mais íntima com a espiritualidade superior, que pede nós reta consciência, dever bem cumprido, processo de autoconhecimento. A gente foge daquilo justamente porque não queremos lidar com essas questões internas. E aí descemos para o andar intermediário, que é o quê? O estado presente, onde existe a ação, mas uma ação que não se alimenta da inspiração superior. Muitos o fazem no trabalho material. A criatura mergulha num excesso de trabalho material para fugir a questões íntimas. Outros o fazem dentro do próprio movimento espírita. Mergulha num excesso de trabalho porque não quer lidar com certas transformações que sabe serem necessárias. Então, os cuidados que precisamos ter nesse sentido. Ele menosprezava a possibilidade de subir, não era a espiritualidade que estava segurando ele de subir. Era ele que não queria subir, porque sabia que para subir era preciso deixar um certo peso. Como balão amarrado a um peso que não consegue alçar-se acima de determinada altura. Aí ela segue falando, né, que o mestre não força ninguém à transformação, que ele vai se aproveitando de nós do jeito que nós estamos, ele vai tirando os recursos que temos para dar, ele não força ninguém, não violenta a consciência de ninguém para que se aperfeiçoe, se melhore, mas espera contar com indivíduos cada vez mais conscientes. Como diria nosso grande Honório Onofre de Abreu a respeito do Espiritismo, que é essencialmente uma proposta consciencial de despertamento da criatura para uma adesão voluntária, para uma autonomia espiritual no que tange a sua
ao seu aperfeiçoamento, seu Honório dizia assim, que o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Porque o que faz o Espiritismo? Projeta a luz visando despertar a consciência. E sabe que a consciência desperta é que então exige de si mesma. Impele a si mesma a fazer-se cada vez melhor pela causa, pela consciência. Então, na tarefa espírita, não ficaremos aí como censores, como avaliadores dos demais, como aqueles que ficam no pé, cobrando isso e aquilo. De nós mesmos, essa postura, sempre. Esse compromisso. Mas a doutrina espírita, essencialmente, é essa proposta de autonomia, de consciência. Então, o mestre não vai ficar atrás de ninguém ali cobrando, exigindo, mas ele espera que o próprio indivíduo, a benefício de si mesmo, desperto, queira se aperfeiçoar, se fazer melhor, um instrumento melhor. E aí, mais adiante, ela fala assim, seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, então você tem conseguido aqui reunir mais corações, conquistar a gratidão de outros, o suporte de outros tantos que, de alguma maneira, se inspiram em você, na sua dedicação. Porém, e o seu próprio destino? Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Como também nos diria Emmanuel, é perigoso repousarmos indefinidamente sobre bases espirituais que não nos são próprias. Essas grandes figuras, as referências para nós do movimento espírita, ou no próprio cristianismo, devem ser estímulos santos que acolhemos para o estabelecimento das nossas próprias bases. Porque o testemunho mesmo será sempre individual. Porque é uma questão interna. As pessoas ao nosso redor, amigos, companheiros de tarefa espírita, poderão nos prestar auxílio, nos ofertar o ombro amigo, mas lá dentro, na decisão, na luta dos sentimentos, na vitória sobre a tentação, na superação das fragilidades, é você com você e Deus. Que era a questão do Gotuso. Ele estava cercado de amigos, de outros trabalhadores, tinha ali um movimento, mas e você mesmo? E o seu destino, Gotuso? Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Então ele espalhava instrução e conforto. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Olha isso, olha o contraste, gente. À luz da realidade espiritual, a sua mãe diz: visto de fora, o seu trabalho tem sido uma fonte de instrução e de consolo. Mas quando nós vencemos o véu da matéria e adentramos o seu mundo interior, o que temos visto nos dilacera o coração. O estado do sentimento. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como ofertar uma cura que nós mesmos não temos buscado? As palavras, por vezes, serão até eloquentes e poderão, de alguma maneira, auxiliar a alguns, mas perderão muito do seu poder de penetração e de inspiração se não refletirem uma busca própria, verdadeira e sincera. Uma coisa é apontar como quem só vislumbra o destino. Outra coisa é chamar para caminhar junto como aquele que também está em busca do destino. O trabalhador espírita deve ser aquele que está no caminho andando. Não como aquele que está à margem do caminho apontando, olha, é para lá.
Ele deve ser visto como aquele que passa pelo caminho e diz: vamos juntos, eu também estou em busca. Com isso, ganhará muito mais em eloquência, em penetração, na verdade das suas palavras. Por isso, Paulo disse, voltando à segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procure cada um se apresentar aprovado a Deus, como obreiro aprovado, do que não tem, ou que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é fazer a palavra do Cristo verdade em nós. Aquele que busca e chama e conclama, não o que meramente aponta. É a força do exemplo que ganha sempre da expressão, por mais bela que seja, da palavra. É a luz que de fato irradia para além do mero brilho das palavras. É a alma a refletir sinceridade, busca verdadeira, que envolve, que embala os demais buscadores. Prossegue ela então dizendo: como dará lições de bom ânimo aos tristes, se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Então, embora ele estivesse ali consolando os que chegavam aflitos, por dentro ele próprio estava desalentado. Não acreditava tanto ou não refletia tanto aquele bom ânimo que ele intentava transmitir aos demais. Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Muito estreito e limitado será o alcance do nosso trabalho se ele refletir meramente ou se ele for apenas uma capa exterior. Se não existir uma unidade, uma inteireza em nosso ser. O que se nos pede, sobretudo, enquanto discípulos de Jesus, trabalhadores do Evangelho e do Espiritismo, é coerência. Não perfeição, aperfeiçoamento constante, para que exista cada vez mais coerência entre o que apontamos como solução a outras vidas e aquilo que temos buscado como solução às nossas próprias questões. Não se coloca vinho novo, diria o mestre, em odres velhos. Ou eu tenho vinho novo em odre novo, ou então o vinho do Evangelho ainda não encontrou a ambiência necessária em nós. Por que Jesus traz essa orientação? O que acontecia em se colocando vinho novo em odres velhos? O próprio mestre diz, porque então o odre se arrebenta, estoura, perde-se o odre e perde-se o vinho. Ora, o que ele quer dizer com isso? O caso de Pedro Neves ilustra bem. Eu tinha o vinho novo do Evangelho, sendo depositado no odre velho do coração, que não se libertava de certas mágoas e ressentimentos, até um ponto em que o odre estoura, em que ele não consegue manter o equilíbrio, a estrutura. E aí tanto ele se desmerece, tanto ele se compromete mais, como a mensagem acaba sendo, de alguma maneira, manchada. Porque a criatura, olha, mas ele recebeu o evangelho, ele fala tanto do evangelho, mas esse evangelho parece que não está surtindo efeito. Então a responsabilidade, porque em nos alistando nas fileiras do evangelho, de alguma maneira a mensagem está empenhada em nossa vida. E o que dela apresentamos ao mundo é a primeira leitura que muitos corações farão do evangelho de Jesus. O que nos leva à reflexão de que o trabalho na casa espírita começa no contato com o primeiro trabalhador à porta da casa. É o primeiro livro espírita que alguém vai ler. O que ele verá naquelas páginas? A fala lúcida, serena, consciente? Ou o pessimismo? As conversações nada edificantes? O reflexo das sombras internas? Cada trabalhador espírita é também um livro lido diariamente pelos que aqui frequentam, encarnados e desencarnados. De modo que não nos cabe a preocupação somente com o cuidado do que ofertamos na biblioteca espírita, os livros que aqui vendemos,
Lembremos sempre que os trabalhadores espíritas são os primeiros livros lidos por qualquer um que tenha os seus primeiros contatos com a doutrina. Como estarão as páginas da nossa vida? Refletirão já os parágrafos de luz das palavras de vida eterna? Ou ainda são mais um reflexo de nós próprios do que já traços de Jesus? Por isso, então, ela diz: não é possível servir a obra do Pai ainda trazendo o vinho amargoso das paixões. É preciso a renovação do odre para que ele se habilite a receber o vinho novo do Cristo, expressando essa alegria para o mundo, essa serenidade que o Evangelho nos traz, apesar das lutas. Né? A gente costuma dizer, outro dia eu conversava com um amigo a esse respeito, né, que a gente comentava sobre a resposta. Como é que vai ainda as coisas? Tudo em paz, tudo bem. Isso não significa que não existam lutas. Isso não significa que a experiência não esteja árdua, mas está tudo em paz. Esse é o espírito que nos deve presidir as ações e a maneira de enxergar a vida. Porque é apresentar o vinho novo, num odre novo que estamos todos os dias labutando por purificar. E ela conclui esse momento aqui de interação. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Ou seja, lembrando o que ela disse lá no início, ele parecia alguém cristalizado, fechado à visita da luz. Abra as comportas do coração, meu filho. Deixa passar por ti o fluxo da vida. Quantas vezes não cerramos essas portas ao fluxo da vida? Cada mágoa, cada ressentimento, a ignorância por nós acalentada na ausência do estudo, tudo isso são portas que nós mesmos fechamos à expressão divina em nós. Porque não nos enganemos, não somos nós quem buscamos a Deus, é Ele quem nos busca. Como já dizia um grande sábio do Oriente, nossa meta não é buscar o amor, é destruir as barreiras que criamos a Ele em nós, ou para Ele em nós. Porque é Ele que nos busca e quer servir-se de nós. Mas quantas portas fechadas Ele encontra? Aquele que não se engrandece em sabedoria, em cultura, pelo estudo, aquele que não se engrandece em sentimento, em virtude, pelo serviço, mantém muitas portas fechadas. Nosso papel é abrir as portas e janelas da alma ao Cristo. Como ele disse no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que frase linda. Jesus não arromba as portas. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir, quem atender ao apelo e abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele, ele comigo. O que é esse símbolo da ceia, senão da comunhão? É Cristo que passa a viver na alma, dela se servindo para apresentar-se ao mundo, para levar a sua mensagem ao mundo. Há uma imagem que Paulo estabelece em mais de uma de suas cartas a respeito do que é verdadeiramente a comunidade dos seguidores de Jesus no mundo, que ele vai chamar de igreja. Eclesia é o termo grego. Ele não fala de uma denominação específica, ele fala da igreja como comunidade dos seguidores de Jesus, independentemente da denominação que no mundo venham a ter. E ele diz assim: a igreja é o corpo de Cristo. O Cristo é a cabeça. Mas a igreja é o corpo do Cristo no mundo. Olha que imagem sublime. A cabeça de onde vêm as inspirações, as diretrizes, as orientações. Mas para agir no mundo, precisa o Senhor das mãos, da boca, dos olhos compreensivos, dos ouvidos amigos, dos pés diligentes, dos corações dedicados, que se façam no mundo o seu corpo, por meio do qual ele pode estender a sua ação. Não nos enganemos, não redimirá ao mundo o Senhor sem aqueles que sejam seus obreiros, se disponham a ser o seu corpo no mundo. Então essa é a ideia. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Deixa o Senhor servir-se de ti, mas para isso é preciso deixar ir.
o árduo trabalho de purificar o vaso. Não nos enganemos, Paulo não foi denominado o vaso escolhido porque era alguém especial, porque contou com algum privilégio ou favorecimento da lei divina. Isso não existe na lei de Deus. Paulo foi o vaso escolhido porque escolheu. E em escolhendo, fez tudo o que foi necessário para ofertar-se como um vaso cada vez mais puro ao Senhor. Essa é a grande questão. Não guarde vermes venenosos no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. A grande meta da vida, e esse é um símbolo presente desde o início das Escrituras, belo símbolo do jardim do Éden, que não é senão uma expressão do mundo interior das criaturas. Deu-nos o Senhor um jardim a cultivar, nossa própria alma. A nós cabe decidir quais as árvores, quais as flores e os frutos queremos ver nesse jardim. A nós cabe decidir se ali ainda manteremos as sarças e os espinheiros, ou se já os removendo, abriremos mais espaço às árvores dadivosas, cujas sementes o Senhor nos deu a plantar. Somos nós lavradores de nós mesmos, da nossa alma, contando com o auxílio do jardineiro divino, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, que no silêncio dos nossos pensamentos nos ajuda a nos cultivar. Não guardemos, portanto, ou não deixemos cresçam em nossa alma as ervas daninhas, estejam ali os vermes destruidores, aniquilando as mais belas flores e frutos. Sejamos diligentes no cultivo do jardim em que passaremos o resto de nossas vidas, nós próprios. Que seja o mais agradável dos jardins, não só para nós, mas para todas as outras vidas que conosco convivam. Que sejamos nós aquelas vidas perfumadas, que pela simples presença são buscadas, que sem palavras perfumam vidas ao seu redor. São as almas que diligentemente têm cuidado do seu jardim interior. O símbolo do Éden perdido, estéril porque dele nos afastamos. Qual é a grande jornada das Escrituras se não voltar para esse jardim, do qual um dia nós mesmos nos exilamos? O símbolo da expulsão do jardim não é senão a criatura que por suas culpas, por seus processos de fuga, a si mesmo se exila de si própria. E a grande jornada, um dos grandes temas de toda a epopeia da Bíblia, das Escrituras, é o retorno ao jardim. Para que, pelo amor, se transforme ele de um deserto num Éden de flores e de frutos. É isso que ela diz a ele. Esse trabalho essencial, que cabe a cada um de nós e, pensando num aspecto mais coletivo, a todos nós enquanto espíritas. E pensando então nesse processo de amadurecimento, de leitura de nós próprios ou do movimento, recordamos-nos aqui de uma orientação que Kardec nos traz num artigo muito interessante, no livro, ou melhor, na Revista Espírita, de julho de 1866. Kardec tem um artigo em que ele fala de um projeto que lhe foi proposto, de uma Caixa Geral de Socorro. O título do artigo completo é Projeto da Caixa ou de Caixa Geral de Socorro e outras instituições para os espíritas. Alguém lhe sugere, por meio de uma missiva que lhe foi direcionada, que ele criasse uma espécie de caixa geral, de um fundo ali, cujos recursos seriam utilizados para auxílios necessitados, para estímulo a outras obras espíritas, instituições espíritas, auxílio também a espíritas que estivessem passando por dificuldades. Então, um projeto bem amplo, digamos, bem audacioso, assim, e aparentemente muito louvável, né? Muito virtuoso. Kardec, no entanto, traz considerações bem interessantes. Ele fala, olha, o projeto em si é muito belo, mas a gente precisa refletir mais a fundo sobre como implementar algo assim,
sobre a propriedade ou não, a pertinência ou não, e mais do que isso, sobre a natureza dos trabalhadores, dos obreiros com os quais precisaríamos contar para um projeto dessa natureza. E ele vai falar muito disso, mas o que mais nos interessa no artigo, que é mais extenso, é uma reflexão que ele faz então sobre as categorias dos espíritas. Já que refletimos sobre esse trabalho essencial em nós, que é o nosso aperfeiçoamento, a principal função do trabalhador espírita, reflitamos na maneira como Kardec via mesmo as etapas pelas quais passamos até que nos qualifiquemos enquanto os verdadeiros trabalhadores, enquanto aqueles cuja vivência reflete esse compromisso com o trabalho. E aí o Kardec ele traz algumas considerações bem interessantes sobre as categorias dos espíritas. Ele fez algo similar também no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, no item 28, quando ele trata do método, ele diz, ou ele trata também dos tipos de espíritas, né? Então ele fala dos espíritas meramente experimentadores, aqueles para os quais o fenômeno ou a curiosidade ainda é o centro de sua busca. Depois ele fala dos ditos espíritas imperfeitos, aqueles que de alguma maneira já alcançam um aspecto filosófico do espiritismo, até admiram a moral, o aspecto da transformação que o espiritismo propõe, sem, no entanto, aplicar a si próprios. Ele dirá que são os espíritas imperfeitos. Ele então apresenta o terceiro tipo, os chamados espíritas verdadeiros, ou sinônimo para Kardec, os espíritas cristãos, aqueles cujo intento central já é a aplicação do espiritismo em si mesmos. Algo que ele vai fazer também de maneira muito similar, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, fazendo um paralelo com a parábola da semente ou do semeador, cada tipo de solo ele compara com os tipos de espíritas, os bons espíritas. E ele ainda fala de um quarto tipo, que esse é muito interessante e pertinente, que seriam os espíritas exaltados, aqueles que mais prejuízo causam ao espiritismo do que efetivamente contribuição, porque muito entusiasmados, mas de um entusiasmo sem reflexão, sem ponderação, às vezes acolhem tudo, às vezes misturam o espiritismo com tudo, falta-lhes um bom senso, uma lucidez, um equilíbrio, que é o que, de certo modo, Kardec vai ponderar nesse artigo sobre o projeto de Caixa Geral. Porque se fosse impulsionado pelo mero entusiasmo, Kardec talvez de pronto aderiria àquilo sem refletir em como estabelecer algo desse tipo, sem refletir sobre a natureza dos trabalhadores e a seriedade que cada trabalho espírita pediria de nós. Então ele entra nessa reflexão sobre a categoria dos espíritas. E ele diz assim: entre os espíritas reais, os que constituem o verdadeiro corpo dos aderentes, há certas distinções a fazer. Ele coloca aqui espíritas reais porque antes ele havia falado dos espíritas por intuição, que, digamos, seriam aqueles simpatizantes, aqueles cujas ideias espíritas já lhes parecem muito naturais, embora não se digam propriamente espíritas. Mas entre os espíritas que já aderiram, é preciso fazer algumas distinções. E aí ele traz as categorias. Ele diz assim: em primeira linha, deve-se colocar os adeptos de coração, animados de uma fé sincera, que compreendem o objetivo e o alcance da doutrina e lhe aceitam todas as consequências para si mesmos. Então, em primeira linha, os trabalhadores de primeira linha, efetivamente os obreiros aprovados de que fala Paulo, são esses adeptos de coração, que aceitam todas as consequências, que veem nisso o objetivo essencial da doutrina espírita. Então, para eles, o objetivo essencial da doutrina espírita não é expandir o número de frequentadores, não é fazer mais e mais casas. O objetivo essencial da doutrina espírita é transformar cada um que ali adentra, fazendo dele uma versão cada vez melhor, algo cada vez mais próximo de Jesus. Seu devotamento é a toda prova e sem segunda intenção. Os interesses da causa, que são os da humanidade, eles são sagrados e jamais os sacrificam a uma questão de amor próprio ou de interesse pessoal. Para eles, o lado moral não é simples teoria. Esforçam-se por pregar pelo exemplo. Não só têm a coragem de sua opinião, assumem-se espíritas, disto fazem uma glória e, se necessário, sabem pagar com sua pessoa. Como se deu o início do espiritismo nestas terras, com aqueles que, em se assumindo espíritas, às vezes perdiam seus empregos, sua manutenção, eram perseguidos,
os centros apedrejados, de certo modo, exilados, né? Distanciados, expurgados, desprezados, e, no entanto, faziam disso a sua glória, dispostos a pagar o preço de assumirem a causa. Esses foram os pioneiros em muitos dos rincões deste país, que gravaram a ferro e fogo a mensagem espírita na alma desta nação, efetivamente uma pátria do Evangelho redivivo. Corações que nos inspiram, porque eram desses da primeira linha. Em seguida, vem os que aceitam a ideia como filosofia, porque ele satisfaz a razão, mas cuja fibra moral não é suficientemente tocada para compreender as obrigações que a doutrina impõe aos que assimilam. Então, o Espiritismo enquanto elucubração, mais teórico do que propriamente prático. Não que a teoria, não que o estudo ou a filosofia sejam menos importantes, mas estarão sempre incompletos, sem a conexão devida com a nossa vida. Poderemos incorrer naquela que tem sido a experiência multissecular de muitos de nós, dentro de um certo farisaísmo, muito doutos em doutrina, extremamente cultos em teoria, mas bastante distanciados daquela essência transformadora, que não só transforma o indivíduo, mas toca outras almas ao seu redor. Quantos desses grandes espíritas que fizeram tanto pelo espiritismo eram iletrados mesmo, não tiveram nem a oportunidade de ler talvez as obras básicas, no entanto, alcançaram do espiritismo mais o âmago, a essência, do que muitos dos mais cultos dos seus expoentes. O homem velho, né, o odre velho, como diríamos, está sempre lá, e a reforma de si mesmos lhes parece uma tarefa por demais pesada. Mas como não estão menos firmemente convencidos, entre eles encontram-se propagadores e defensores zelosos. Claro que a espiritualidade vai se aproveitar desses corações, também dentro daquilo que podem ofertar. Mas saibamos nós todos que não nos basta estacionar nisto. Por mais façamos, divulguemos, por mais levemos a mensagem, se não a esculpirmos em nós, estaremos ainda na condição de espíritas incompletos, na definição do próprio codificador. Depois há as pessoas levianas, para quem o espiritismo está todo inteiro nas manifestações. Para estes é um fato e nada mais. O lado filosófico passa despercebido. O atrativo da curiosidade é o seu principal móvel. Extasiam-se perante um fenômeno e ficam frios diante de uma consequência moral. Aqui um cuidado muito importante para que não tratemos o espiritismo com leviandade. Felizmente, Kardec foi assim definido por um de seus grandes amigos, Camille Flammarion, como bom senso encarnado. E é algo do qual nós, espíritas, nunca poderemos nos apartar. Não tratar o espiritismo com a leviandade, apresentando uma feição bem distinta do que de fato ele é. Quantos estereótipos já não foram vinculados ao espiritismo? E quantos os verdadeiros trabalhadores não têm se esforçado por desfazer a partir de um trabalho lúcido, coerente, centrado, sério do espiritismo? Em tempos de redes sociais, de mundo virtual, quanto ele não é divulgado em nome do espiritismo que dele destoa imensamente. Quanto ao espiritismo não é associado, que com ele nada teria a ver. Muito cuidado, portanto, porque mais uma vez o nome do espiritismo de alguma maneira está empenhado em nossas vidas. E responderemos pelo que fizemos desse nome, ou pelo espiritismo que chegou a outras vidas, que dele não puderam se aproximar por outras vias. É o mesmo caso dos espíritas exaltados que Kardec menciona em O Livro dos Médiuns. Finalmente, há um número ainda muito grande dos espíritas mais ou menos sérios. Esse é como diz Kardec, um número muito grande, diríamos uma maioria, que não puderam colocar-se acima dos preconceitos e do que dirão, contidos pelo temor do ridículo. Aqueles que, considerações pessoais ou de família, com interesses por vezes respeitáveis a gerir, de algum modo são forçados a manter-se afastados. Todos esses, numa palavra, que por uma causa ou outra, boa ou má, não se põem em evidência. Ou seja, não assumem efetivamente um compromisso. O espiritismo enquanto conveniente.
ultrapassada a conveniência, ultrapassado o limite do comodismo, daquilo que me agrada, daquilo que me apetece, esse espiritismo já não mais me interessa. Se me traz lutas, se me traz dificuldades, se me traz empecilhos, bom, aí é melhor não me dizer espírita, sou espírita quando convém. A maior parte não desejaria mais do que se confessar, mas eles não ousam ou não podem. Isto virá mais tarde, à medida que virem outros fazê-lo e que não houver perigo. Serão os espíritas de amanhã, como outros o são de véspera. De fato, é bom que possamos contar com os espíritas de amanhã, mas em se tratando aqui daqueles que buscamos mais consciência, mais lucidez em nossos esforços, é preciso contarmos com os espíritas de hoje, de agora, porque a seara é imensa. E aí Kardec vem então falando a respeito dessas categorias, diz que em alguns o espiritismo já encontra um terreno mais fértil, por isso a transformação é mais evidente, em outros ele penetra somente gota a gota, dados os hábitos e os vícios, as tendências que o espírito traz. E aí ele então faz agora a vinculação dessas categorias de espíritas com o trabalho espírita. Para que o trabalho espírita se sustente, tenha longevidade, tenha solidez, tenha segurança no que transmite, naturalmente há que se considerar qual material de construção do trabalho espírita. E o material de construção do trabalho espírita, seja ele qual for, é o trabalhador espírita. Daí a importância de refletir sobre isso. Nós, individualmente, para que no trabalho em que estamos inseridos sejamos o tijolo bom, que dá solidez à edificação, não aquele frágil que, às vezes, em ruindo, pode comprometer toda a solidez de uma parede, um trabalhador que, às vezes, desequilibra ou perturba todo um grupo, toda uma casa, ou um grupo pequeno de trabalhadores, que põe, às vezes, um trabalho inteiro a perder. Então, devemos refletir nesse sentido, para que nós busquemos a condição de um material mais eficiente, mais adequado para a construção do trabalho espírita e, claro, também o olhar do dirigente espírita na análise do material que tem em mãos para as edificações dentro da casa espírita, do movimento espírita. O esforço de aprimoramento dos corações, né, por meio dos tantos incentivos ao estudo, ao serviço, à orientação amorosa e fraterna, para que a gente consiga ter um material cada vez mais sólido, um trabalhador espírita cada vez mais consciente e preparado. Por isso Kardec diz assim, um pouco mais à frente, quando se trata, porém, de uma obra coletiva importante, e aí ele está mencionando o caso do projeto de Caixa Geral, mas que se aplica a todo o trabalho espírita de maior monta, na qual cada um deve trazer o seu contingente de ação, então o esforço, o resultado do esforço individual, um esforço coletivo, convém ter em mente essas considerações, convém analisar essas categorias, para a gente fazer uma leitura melhor dos cuidados que devemos ter. Porque a eficácia do concurso que se pode esperar está na razão da categoria a qual pertencem os adeptos. Por isso, um dos grandes trabalhos da Casa Espírita, mais do que esclarecer e consolar, é formar. É conformar ao Cristo os que aqui se propõem a um vínculo mais efetivo. Como diria Paulo, conformar ao Cristo, tomar a forma do Cristo, esse o verdadeiro cristão. É bem evidente que não se pode contar muito com os que não levam a sério o lado moral da doutrina espírita, e ainda menos com os que não ousam mostrar-se. Restam, pois, os adeptos da primeira categoria. Destes, certamente, tudo se pode esperar. São soldados de vanguarda, que não esperam, na maioria das vezes, senão serem chamados, quando se trata de dar prova de abnegação e de devotamento. Então, cada casa espírita, cada dirigente, o nosso movimento como um todo, deve pensar em muitas formas de serviço. Aquele direcionado mais à multidão, aos corações que às vezes aportarão aqui, que nem espíritas são, esse trabalho da caridade, do auxílio, da assistência deverá sempre estar presente. Mas a própria existência da casa espírita depende de um trabalho primordial. O trabalho que visa fazer percorrer essas categorias as almas que se alistam nas fileiras do espiritismo, a ponto de chegarem à primeira categoria, aqui,
aos de vanguarda, a esses espíritas de coração, que serão material para as obras mais duradouras numa casa espírita. Por isso, o trabalho de formação, de estudo, de conscientização, de formação de um núcleo mesmo de corações mais conscientes, com compromissos mais sólidos, deve ser sempre um mote de cada casa espírita. Trabalho esse que passa pelo estudo, mas que passa pela criação de vínculos, de uma família mesmo, onde os corações ali não se vinculem mais meramente por compromissos formais, mas por vínculos de amor. Kardec tem um artigo muito interessante, Revista Espírita também, de dezembro de 1868, quando ele fala sobre, ou ele pergunta, o Espiritismo é uma religião? E ele fala então da importância dos laços. Ele dirá, uma coisa é aquele que o seu laço para com o Espiritismo é meramente formal. Ah, porque ele assumiu um compromisso. Ah, eu tenho que ir lá dar o passe. Ah, eu tenho que ir lá participar do estudo. Esse laço facilmente se rompe. Surge um empecilho, uma dificuldade. Ah, não vou. Ah, precisarei deixar. É diferente daquele que o seu laço para com o Espiritismo não só é um laço de compromisso formal, mas também um laço de vínculo, de amor com as almas que ali estão. Ele pensará, então, muito mais vezes antes de deixar um compromisso, quando estiver abandonando amigos, quando estiver deixando de dar suporte a amigos com os quais se vinculou. Para ele não é meramente um vínculo assim, ah, vou lá, marco presença e volto. Não, vou lá ver amigos, estar com aqueles que amo, sentir a bênção dessa comunhão. Aí ele pensa 10 vezes, 20 vezes, o compromisso se torna muito mais sério em seu coração. Kardec fala, portanto, da importância desses laços. Que são esses, os de vanguarda, os de coração. E ele diz mais, um pouco mais à frente, traz-nos, pelo menos ao seu tempo, uma leitura que ele fez da proporção entre essas categorias no movimento espírita, para vermos os desafios que nos estão apresentados. Diz ele assim, uma observação ao mesmo tempo interessante e instrutiva é a da proporção dos adeptos segundo as categorias. Essa proporção variou sensivelmente e se modifica em razão do progresso da doutrina. Então ele vai trazer aqui a imagem, a fotografia que ele tinha do seu tempo. E cabe a nós hoje, talvez, fazer uma leitura do nosso tempo. Como estará essa proporção? Porque ele diz, neste momento pode ser avaliada aproximadamente da seguinte maneira. Primeira categoria, dos espíritas completos, de coração e devotamento. 10%. 1 sobre 10. 10 sobre 100. Segunda categoria, espíritas incompletos. Buscam mais o lado científico ou meramente filosófico do que o lado moral, do que a culminância moral de tudo o que aprendem. 25%. Terceira categoria, espíritas levianos, ou os que só se interessam pelos fatos materiais, né, ou que têm aquela postura mais entusiasmada do que sólida. 5%. Diz ele, essa proporção era inversa há 10 anos. Ou seja, no início, era quase todo mundo. Com o tempo, à medida que a doutrina foi se consolidando, foi perdendo espaço. Mas ainda hoje, talvez tenha até aumentado um pouco. Dado o alcance que, às vezes, esse tipo de sensacionalismo associado ao espiritismo tem no mundo de redes, no mundo de exposição. Basta ver os vídeos mais vistos, às vezes no YouTube, acerca do espiritismo. Em geral, são aqueles que trabalham mais um aspecto sensacionalista, muito pouco edificante ou doutrinário do que propriamente algo sólido. Por fim, a quarta categoria, espíritas não confessos ou que se ocultam, ou seja, os espíritas mais de conveniência do que propriamente de adesão, 60%. Eis os desafios, portanto, meus amigos, que nos estão propostos e a importância essencial da casa espírita ver-se, sim, como um posto de assistência, de acolhimento aos aflitos, aos náufragos do mundo, mas, acima de tudo, como um posto de educação e transformação de almas, esculpindo nelas, gravando nelas, em definitivo, o modo de ser a nós ofertado pelo Cristo de Deus, que não é senão o modo de ser a imagem e semelhança do Criador, revelando os imensos potenciais que todos trazemos.
Se esse for o nosso mote primordial, estaremos a formar aqueles espíritas da primeira categoria, aqueles com os quais poderemos contar, aqueles que serão mais efetivamente os obreiros dos novos tempos, não apenas os trabalhadores da última hora, mas os trabalhadores da primeira hora do novo dia em que a terra está a adentrar. Que tenhamos essa consciência, esse foco a nosso respeito em primeiro plano, mas enquanto dirigentes e trabalhadores, em relação ao objetivo primordial do Espiritismo. Aquilo que Emmanuel chamaria de a obra essencial na mensagem de que nos servimos aqui para encerrar as nossas considerações, uma mensagem do livro Deus Conosco, cujo título é exatamente esse. Na propaganda espírita e na extensão do Evangelho, é imperioso atender à tarefa básica que nos cabe cumprir. Ensinaremos a humildade com frases oportunas e bem feitas. Entretanto, se o orgulho ainda mora conosco, toda a nossa conceituação primorosa é simples ruído ao vento. Exaltar a virtude da humildade em palavras pode ser até belo, ter algum nível de eloquência. Mas ver a humildade em ação, vive e operante em um coração, vence absolutamente qualquer discurso. Pregaremos o impositivo da fé, mobilizando apontamentos dos grandes instrutores. Todavia, se não revelamos confiança em Deus e em nós mesmos, o próximo necessitado encontrará em nossa intimidade apenas o sermão precioso e vazio. Então, o coração que observa o espírita e vê, puxa vida, que fé. Ou aquele que observa o espírita e vê, mas espera aí, o espiritismo parece não estar dando a ele o suporte de que ele tanto fala. Encareceremos a obrigação da caridade como exclusivo recurso na sustentação da harmonia entre as criaturas. No entanto, se o egoísmo ainda se oculta na cidadela de nosso espírito, em vão recorreremos ao socorro da virtude, de vez que a sinceridade não nos clareará o caminho. Demonstraremos com robusta argumentação o valor do trabalho como fator de progresso. Contudo, se confiamos a nossa vida à rebeldia e à ociosidade, nossos apelos redundarão em pura inutilidade, porque a ferrugem de nossa existência contagiará quem nos ouve, gerando perturbação e indisciplina. Nossa influência junto a outras vidas não depende somente da palavra. Basta simples presença ou a mera irradiação do que de fato sentimos e vivemos. Somos assim, em toda parte e em todas as situações, defrontados por uma obra essencial, a cuja execução não conseguiremos fugir sem dano grave a nós e à imagem da doutrina transmitida a outras almas. Essa obra reside no aprimoramento de nossa alma. Eis a obra essencial para todo trabalhador espírita ou para todo aquele que compreendeu, de fato, qual a essência da mensagem do Cristo, resgatada, rediviva pelo Espiritismo, nestes tempos que ora vivemos. Que o Senhor a todos nos abençoe em nossos esforços de trabalho, especialmente em relação a essa obra essencial, para que a nossa vida, junto das demais, seja cada vez mais uma lembrança viva, um traço mais marcante do Cristo de Deus. A todos muita luz, passamos agora ao momento das perguntas.